Veja, eu vou falar sobre metodologia, sobre método. O tema é o método de Marx a partir da ontologia de Lukács. Então, eu tenho que falar sobre metodologia, sobre método, o que, para qualquer plateia, já é uma tarefa inglória. Falar sobre Marx, a depender do público, também não é nada fácil. Sendo que a coisa fica ainda mais complicada, mais complexa, quando a gente se ampara numa obra largamente desconhecida, que é a ontologia do Lukács. O pedido aqui é que eu lide com os três elementos aí mencionados, isso é, com o método, com a obra de Marx e com a ontologia de Lukács, e é justamente isso que me coloca diante de um imenso desafio. O que eu decidi fazer, então, depois de algumas tentativas frustradas de formular essa exposição, foi começar pela negativa, ou seja, pela demonstração de que é uma tentativa de demonstrar mesmo, de que o tema do método não é um tema autônomo, de maneira que seria um equívoco caso eu começasse a exposição abordando a temática metodológica de maneira direta. Eu quero... Desculpa, eu estou com uma crise alérgica tremenda hoje, talvez esteja um pouco, inclusive, fanho. Eu vou tentar não espirrar aqui ao longo da minha exposição, mas se alguma tragédia acontecer, desculpa. Por isso, pela negativa, vou tentar demonstrar que essa questão do método não pode ser tratada de maneira autônoma, porque, de fato, ela não é uma questão, uma questão que se põe autonomamente. Eu quero ser o mais didático possível aqui, de maneira que eu vou levar o argumento para um plano que seja confortável para mim, ainda que isso, de início, cause alguma dificuldade para o público. Eu vou começar partindo de um glossário, de um pequeno vocabulário, para a gente estabelecer aqui elementos que sejam comuns para o nosso entendimento, e essas palavras que eu vou mencionar nesse singelo vocabulário, glossário, não são palavras de uso cotidiano, então daí a aparente dificuldade, mas eu vou tentar fazer de maneira muito simples, embora eu comece por um palavrão que é a própria ontologia. Eu vou lidar aqui com basicamente três termos, tá? Ontologia, epistemologia e metodologia, ou métodos, como vocês preferirem. Como sempre acontece em filosofia, essas palavras não raramente possuem significados muito diversos conforme a abordagem nas quais elas apareçam. Mas eu vou tentar me basear aqui numa espécie de substrato comum que forma, inclusive, a base do registro dessas palavras nos dicionários. Por exemplo, em qualquer dicionário que se preze, o verbete ontologia retorna a algo como o seguinte: um conjunto de considerações sobre as características próprias dos objetos que constituem o ser. Isso é a realidade, o estudo geral sobre o ser. É isso que está lá nos dicionários. Essa parte da filosofia, então, a ontologia, tem, tomada por essa acepção ultra geral, o propósito de desvendar a constituição geral dos objetos que podem ser reproduzidos ou aprendidos pelo pensamento. Aqui é uma duplicidade semântica possível, porque a palavra ontologia também pode se referir ao mundo em si mesmo. Nesse caso, não há nada diferente do que acontece com a palavra história ou com a palavra economia. A gente pode usar o termo história ou o termo economia para descrever o conjunto de saberes sobre o objeto ou para tratar do objeto em si. A mesma coisa acontece com a ontologia. Agora, como eu estou tratando da ontologia no âmbito da filosofia da ciência, eu vou enfatizar o uso do termo que eu indiquei há pouco. Isso eu vou enfatizar o emprego da palavra ontologia como um conjunto de considerações sobre o ser, e não valorizar ou priorizar o uso da palavra ontologia como algo que se refere ao ser em si, ainda que fosse possível, como eu acabei de tentar deixar claro. Bom, então, se é assim, a ontologia fica mais próximo de algo como, sei lá, as expressões diversas da filosofia, visão de mundo, malha de crenças, conforme se entenda, até metafísica, paradigma, enfim,
essas são todas expressões que, de uma maneira ou de outra, relida de uma forma crítica, poderiam ter alguma conformidade com a palavra ontologia, tal como eu vou concebê-la aqui. Agora, todos esses termos são impregnados de considerações que os tornam, em muitas ocasiões, incompreensíveis. Eu vou tratar da palavra ontologia só nesse sentido muito estreito, isso é, como o conjunto de considerações sobre a realidade, sobre o ser em si, mas esse conjunto de considerações sobre a realidade se dirige à realidade em seu conjunto, em seu contorno geral, é o que eu quero dizer, procurando deixar claro aquilo que define uma forma de existência como o que ela é. Por exemplo, vamos pensar na sociedade. A sociedade é algo distinto da natureza inorgânica, da natureza das pedras, dos átomos, mas também é algo distinto da natureza orgânica. Se isso é verdade, isso é, se a sociedade tem algo que a torne uma forma de existência peculiar com relação às formas de ser antecedentes, então é isso que torna a sociedade algo peculiar com relação às formas de ser antecedente é justamente o objeto da ontologia. É isso que interessa a ontologia, aquele conjunto de determinações que tornam uma forma de ser distinta de outras formas de ser análogas ou com as quais alguma correspondência pode ser encontrada. Eu espero que esteja me fazendo claro. É horrível quando a gente fala para a tela. Eu sou franco, eu sou um fã do contato pessoal, porque a gente vê as pessoas e a gente sabe as reações, enfim, se estão entendendo, se não estão. Espero que esteja me fazendo compreender. Bom, agora, naturalmente, já de cara, há um pressuposto aí, que é o seguinte, está pressuposto que diante de um objeto qualquer é possível desenvolver um processo cognitivo, isso é, de representação e descoberta, portanto, do contorno geral das formas de existência, ou, pelo menos, no mínimo, um processo que permita a descrição das suas características próprias. Essa relação do mundo com a representação no pensamento é a chave para compreender a relação entre epistemologia e ontologia. Como suponho que vocês saibam, a epistemologia não trata exatamente dos objetos que formam a realidade, mas do conhecimento sobre esses objetos, da sua gênese, dos seus limites, da sua natureza. Para facilitar, eu vou ficar com uma expressão sintética de que epistemologia é tão somente teoria do conhecimento e, em particular, teoria do conhecimento em sua modalidade científica. A gente sabe, o pessoal que trabalha com Lukács usa muito a palavra gnoseologia e tal, que se distingue da epistemologia justamente por tratar do conhecimento em geral, do qual o conhecimento científico é uma forma particular, mas esse grau de minúcia não me interessa aqui, então vou passar por cima disso. Agora, o que eu quero, aí sim, é assumir uma posição determinada, específica, em face da relação entre o ser e o conhecimento, seja no seu formato científico ou não, ou seja, da relação entre epistemologia e ontologia. Essa atitude é o que caracteriza aquilo que se denomina usualmente materialismo ou realismo ontológico. Trata-se do entendimento de que são as características do objeto, as características do ser em si, que determinam as possibilidades e os limites do conhecimento, e não o inverso. Em sendo assim, de acordo com a imagem que eu tenha de um determinado objeto, de uma determinada forma de ser, a concepção sobre o processo de conhecimento pode se dar de uma maneira ou de outra. Em outras palavras, eu estou defendendo aqui uma antecedência lógica e, poderia dizer, inclusive, histórica, da ontologia sobre a epistemologia e a subordinação da epistemologia à ontologia. Isso não é tão simples de ser entendido, mas talvez possa se tornar simples por intermédio de um exemplo. Por exemplo, vamos partir de uma tese sobre a sociedade muito difundida, sobretudo na ciência em que eu me formei, embora não guarde nenhuma
relação com essa ciência, quero deixar claro isso. Já diria o Zygmunt Bauman, para a gente ser ornitólogo, a gente não precisa ser passarinho. Eu fui formado em economia, mas eu não tenho o menor afeto por essa ciência, então posso descer o cacete aqui nos economistas tranquilamente, ainda que eu trabalhe no departamento de economia. Mas eu vou aqui defender uma tese, eu estou me referindo, para ilustrar, uma tese muito difundida entre economistas, segundo a qual a sociedade, a rigor, não existe. A rigor, a sociedade é uma construção mental, segundo essa tese, baseada no mero somatório de indivíduos. Um economista muito famoso, também jurista, chamado Jeremy Bentham, dizia que a sociedade é um corpo fictício constituído pela mera agregação de indivíduos. Essa tese ontológica, no caso sobre a sociedade, usualmente denominada de atomismo social, justamente porque concebe a sociedade como portadora de um átomo que seriam os indivíduos. Agora, percebam bem, se a sociedade é a soma fictícia de indivíduos, o estudo da sociedade deveria partir do estudo dos indivíduos, de sua racionalidade, de suas ações. Nesse passo que a ontologia social, a ontologia da sociedade, se converte em epistemologia, em teoria do conhecimento. E se tratando de conhecimento científico, um dos elementos definidores de qualquer concepção epistemológica, e aqui eu vou seguir com a ilustração, se refere justamente à seguinte questão: como representar cientificamente o objeto? Esse como é precisamente o objeto da metodologia. Eu fiz uma conexão aqui, porque já deve estar claro para vocês que se a sociedade é um mero somatório de indivíduos, de maneira que o conhecimento sobre a sociedade deva partir do indivíduo, então o como é justamente o método que direcione o pensamento na direção da ação individual e da racionalidade individual. Por isso que, em geral, essa tese ontológica é conhecida por sua implicação metodológica. O atomismo social, em geral, é discutido a partir da sua implicação epistemológica ou metodológica, que é o individualismo metodológico. Eu poderia até explorar um pouco mais esse exemplo, mas eu prefiro agora salientar que concepções ontológicas distintas determinam prescrições metodológicas distintas. E é justamente por isso que eu comecei dizendo que eu não poderia tratar do método como um tema autônomo, porque, de fato, ele não é. Agora, o mais importante aqui é o seguinte: se é a ontologia que determina a epistemologia e, como um seu momento, a metodologia, se o método de fato não é autônomo, mas ao contrário, implicado pela ontologia, o que importa de fato na crítica científica é uma investigação sobre os pressupostos ontológicos de cada formulação metodológica, epistemológica no plano geral, ou eventualmente teórica. Isso faz parte da ciência a apreciação, ou da filosofia, a apreciação sobre os pressupostos ontológicos, no caso da ciência, de cada teoria, ou no caso da filosofia, de cada epistemologia. Daí a importância de partir da ontologia, não só de tratar da ontologia, mas de partir da ontologia. Isso pode ser feito, inclusive, de trás para diante, criticamente, isso pela demonstração de que determinados procedimentos metodológicos têm por pressuposto uma determinada visão de mundo, uma ontologia. Eu vou ilustrar com um exemplo dessa famigerada ciência na qual me formei, a famigerada ciência econômica. A corrente econômica da economia, a chamada ortodoxia, parte de uma análise da ação individual e a fundamenta numa concepção da racionalidade individual que, de fato, é muito estreita, muito limitada. Há uma crítica dessa posição entre correntes heterodoxas da economia que procuram basear a análise da ação individual numa concepção de racionalidade mais sofisticada, amparada no saber da psicologia, inclusive. Nós, que não temos nada com isso, os marxistas, enfim, aqueles que estão do lado de fora dessa ciência, podemos rechaçar
ambas as concepções de uma vez só, bastando para isso que observemos, em primeiro lugar, que este ponto de partida da racionalidade individual pressupõe o atomismo social. E segundo, que nós construamos uma crítica à racionalidade, à tese ontológica do atomismo social, coisa que eu vou fazer logo em seguida, não pela via direta, mas apresentando ao menos uma alternativa que me parece ser muito consistente. Então, aqui, o problema não está no grau de sofisticação da teoria da racionalidade envolvida. O problema está na ideia de que a análise social deva partir do indivíduo e das suas ações. Ambas as formulações, como eu disse, se baseiam no individualismo metodológico, o que significa dizer que assumem a ontologia atomista. A crítica ao atomismo social, portanto, é capaz de puxar o tapete de ambas as concepções e deslocar a discussão para o terreno que efetivamente importa, aquele em que nós colocamos em questão a nossa concepção sobre a sociedade, a nossa visão do mundo, a nossa ontologia. Dito isso, como uma imensa introdução, eu posso finalmente tratar do tema que era esperado que eu fosse abordar aqui. Eu vou fazer isso agora partindo de Lukács. Gente, vocês estão passando bem? Está tudo bem aí? Alguém já morreu e saiu fora? Espero que estejam compreendendo o que eu estou dizendo. Eu vou seguir aqui como se tivesse todo mundo entendendo tudo, porque não consigo sequer vê-los. Aqueles que conhecem minimamente a trajetória intelectual de Lukács sabem que a renovação do marxismo é o projeto que Lukács assumiu como uma missão desde sua adesão ao marxismo no final da década de 1910, até o fim da sua vida, em 1971, e que se objetiva em diversas de suas obras, não só as obras ontológicas da maturidade. Se a gente pega a primeira obra de Lukács como marxista, História com as Ciências Clássicas, que esse ano completa 100 anos, já ali Lukács, ainda que de uma maneira muito incipiente, tentava rechaçar o que ele já chamava, àquela altura dos acontecimentos, de marxismo vulgar. Pois bem, o marxismo vulgar de que ele trata nos anos 10, em História com as Ciências Clássicas, uma concepção ainda muito problemática, é o mesmo marxismo que ele aborda criticamente como marxismo vulgar no final da sua vida. Agora, se a gente quiser aqui partir da ontologia, que me parece ser um ponto de partida adequado, as obras ontológicas são aquelas que Lukács escreve a partir do final dos anos 60, a partir de 63, quando ele começa a estética, ele já junta uma série de materiais e tal, mas me parece que a redação começa um pouco depois. Eu estou me referindo aos 2 volumes para uma ontologia do ser social, aos prolegômenos, que é uma introdução que Lukács faz depois da primeira tentativa de redação dos 2 volumes da ontologia, mas que acaba por se tornar uma obra paralela, não diria autônoma, e de um conjunto grande de artigos e entrevistas produzidos no período de preparação da ontologia. Numa ultrassíntese, na sua obra madura, na obra ontológica, Lukács aposta todas as fichas da sua tentativa de recuperar o marxismo, de renovar o marxismo, como ele diz, numa reconstituição daquilo que ele chamou de princípios ontológicos gerais de Marx. Isso é, princípios ontológicos gerais que ele demonstrou, a meu ver com sucesso, estarem implícitos à obra de Marx. O ponto da ontologia de Lukács, nesse particular, é que, embora Marx não tenha jamais tornado explícita a ontologia, que é o pressuposto e também o resultado da sua obra, toda a sua elaboração teórica, desde a década de 40 até o fim da vida, 1840, né? Estou falando de Marx, não de Lukács, se ampara sobre determinados princípios ontológicos gerais. O que Lukács, então, se propõe a fazer na ontologia, em particular no capítulo que ele dedica a Marx, que se desdobra na sua própria ontologia, o capítulo que ele dedica a Marx é o último do primeiro volume, e em seguida ele apresenta, a partir daí, a sua própria formulação ontológica baseada nesses princípios ontológicos gerais. Mas o que ele propõe-se a fazer nesse momento
do primeiro volume, em que ele aborda diretamente a obra de Marx, é demonstrar que eles são, de fato, o fundamento do trabalho filosófico e científico de Marx, aqueles princípios ontológicos gerais, e que, se nós sedimentarmos o marxismo sobre esses princípios que são tomados como elemento de autocrítica, de fato, nós talvez consigamos nos livrar do beco sem saída que nos colocou o marxismo oficial, isso é, o marxismo do socialismo realmente existente. Lukács julgava que o marxismo não poderia, de fato, se renovar se não se livrasse tanto daquilo que ele chamava de marxismo vulgar, quanto das alternativas problemáticas que se construíram como resposta crítica a ele, dentro e fora do campo marxista. Pois bem, eu creio que já tenha deixado claro a razão pela qual nós não podemos partir do método, mas sim da ontologia. Eu fiz, no entanto, uma demonstração em abstrato, e agora eu pretendo demonstrar concretamente como isso acontece, lidando com a temática da exceção de maneira mais direta, o método de Marx a partir da ontologia de Lukács. Pois bem, quem conhece a obra ontológica de Lukács sabe que eu teria e tive mesmo uma imensa dificuldade em selecionar temas para caber no espaço dessa aula. Eu vou eleger aqui 2 argumentos que Lukács elabora ao longo da sua obra ontológica e que são particularmente ilustrativos da maneira como a gente deve conceber a relação entre ontologia e método. O primeiro deles vai se relacionar com a discussão que eu fiz, ainda que superficialmente, sobre o atomismo social. Esse é um tema importante porque a concepção de sociedade em que se fundamenta a obra de Marx não é atomista, sendo essa ontologia da sociedade, inclusive a atomista, o objeto de uma crítica direta de Marx. Na verdade, como Lukács procura mostrar, a teoria social de Marx reconhece a distinção ontológica, uma distinção existencial, qualitativa, e a relação dialética entre os indivíduos e seu agir e o que eu vou chamar aqui livremente de condições sociais estruturantes, o que significa dizer que, para Marx, segundo Lukács, eu acho que ele tem toda a razão, a sociedade não é um mero somatório de indivíduos. Eu vou aqui me inspirar diretamente na obra ontológica de Lukács, mas eu vou procurar ilustrar o ponto com um recurso direto à obra de Marx. Eu já vi que eu já falei por 30 minutos, eu acho que vai ser impossível eu cumprir o que eu mesmo me propus, de falar em menos de 1 hora, mas eu vou tentar. Eu vou partir, eu vou aqui me basear em Marx, tá? Mas o Marx lido pela ótica de Lukács. Mas as ilustrações eu vou tentar trazer todas da obra de Marx, em particular do Capital, que é um livro que quase todo mundo conhece, ou lê, pelo menos o volume 1. Pelo menos aqueles que trazem o crachá de marxista, o pessoal tem que ler o Capital, né? Isso é o mínimo. Vamos partir aqui de uma passagem do prefácio da primeira edição do Capital. Diz lá, de modo algum, abre aspas, de modo algum, retrato com cores róseas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário. Em outras palavras, eu vou falar mal do capitalista e do proprietário fundiário. Mas aqui só se trata de pessoas, atenção, na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe. Segue a passagem. Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como processo histórico natural, pode, menos do que qualquer outro, responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. Há muita gente que encara essa passagem como uma comprovação de que Marx desprezava a condição individual, a subjetividade, aí vem aquela coisa toda. Mas é possível afastar essa leitura muito superficial e apressada dessa passagem, bastando para isso compreendê-la no âmbito da concepção de sociedade implícita à obra de Marx e que, às vezes, ele mesmo faz questão de explicitar e que Lukács, lá na ontologia, por diversas vezes, tornou explícita. Para Marx, como eu já antecipei, a sociedade não é um agrupamento de indivíduos e do seu comportamento,
sem um conteúdo que exceda o próprio agrupamento, como propõe a concepção atomista. Na verdade, a concepção de sociedade de Marx é relacional, o que significa dizer que a sociedade, para Marx, é a soma das relações sociais, ou o todo articulado, constituído pelas relações sociais e pelas relações entre as relações. Acontece que nessas relações sociais, os indivíduos jamais comparecem como indivíduos abstratos, mas sempre, isso é, indivíduos carentes de determinações, mas sempre como indivíduos que vestem, ele usa essa expressão lá no Capital também, no capítulo 2, que vestem determinadas máscaras. Aqui no prefácio ele fala de categorias personificadas. Isso significa dizer que, quando a gente reconstitui teoricamente as relações sociais, a gente não reconstitui teoricamente relações sociais como relações entre indivíduos, porque os indivíduos são contingentes, eles passam pelas posições sociais nas quais travam as relações, nascem e morrem, desaparecem, etc. Se a gente fosse partir dos indivíduos, nós teríamos que ter uma teoria sobre cada indivíduo. Quando nós reconstituímos as relações sociais, nós reconstituímos as relações sociais como relações entre, para repetir, categorias personificadas. Por exemplo, para usar o Capital, capitalista e trabalhador, ou antes disso, vendedor e comprador, credor e devedor, sei lá, general e soldado, professor e estudante, numa família burguesa, o marido e mulher, aquela coisa bem rígida. Enfim, percebam que se trata de relações entre posições sociais estabelecidas. Vamos entender a diferença que consiste em compreender as relações sociais dessa maneira, em oposição a compreendê-las a partir dos indivíduos. E vamos fazer com um exemplo extremo. Por exemplo, um senhor de escravos. O senhor de escravos poderia ser mais ou menos cruel no trato com os escravos, mas a nenhum senhor de escravos, na condição de senhor de escravos, era dado o direito de alforriar todos os escravos sem perder a própria condição de senhor. Há um limite posto pela própria condição social, pela própria posição social, pela própria máscara social, que é vestida por um determinado indivíduo, para que ele se relacione com outro indivíduo que ocupa a posição correspondente na relação social, naquela condição precisa. Não importa, de fato, teoricamente não interessa que indivíduo ocupa a posição de senhor de escravos quando nós reconstituímos teoricamente essa relação. Agora, uma coisa é a formulação da teoria, a elaboração da teoria. Outra coisa é a explicação teórica. Quando a gente está munido de uma teoria e vai explicar uma determinada conjuntura histórica, um determinado acontecimento histórico, aí sim importa saber quem são os indivíduos que contingentemente ocuparam a posição social, sei lá, de senhor, de escravos, de general, de presidente da República, de ministro, de primeiro-ministro, numa determinada... A gente vai tratar da Segunda Guerra Mundial, da geopolítica, daquele episódio. É preciso a gente estar munido de uma teoria sobre as condições da guerra, sobre a sociedade, sobre os limites e as possibilidades da ação política e da ação militar, mas é também preciso saber quem foram os seres humanos de carne e osso que estavam nas posições socialmente relevantes naquele momento histórico. É preciso saber se a gente falava de Hitler, de Stalin, de Churchill, de quem era, afinal de contas, quem foram as pessoas que se relacionaram socialmente em condições privilegiadas nos limites estabelecidos, no campo de possibilidades estabelecido por aquela posição. Dito isso, agora eu posso ser muito econômico. Isso porque eu preciso... o que eu precisaria fazer é responder uma questão que surge espontaneamente, então logo a gente parta dessa caracterização relacional da sociedade. A questão é, afinal de contas, de que maneira a gente deveria relacionar teoricamente os indivíduos e seu agir à malha de relações sociais que constitui a sociedade.
Se tivesse tempo, eu deveria diferenciar a posição de Marx de outras posições a respeito da relação entre indivíduo e sociedade, inclusive da posição estruturalista que é assumida por muitos marxistas, para quem os indivíduos são totalmente determinados pelas estruturas sociais. Na falta de tempo, eu vou me limitar a dizer que Marx reconhece claramente a sociedade como uma existência bipartida em dois domínios. Primeiro, o domínio, essa expressão bipartida, né? Bipartição é uma expressão do Lukács, tá? Em primeiro lugar, o domínio das condições sociais estruturantes, formada pela malha de relações sociais no passado, e o domínio das práticas humanas propriamente ditas. O agir humano e as condições sociais do agir estão em planos diferentes, é isso que eu quero dizer, é isso que Marx queria dizer, é isso que Lukács disse que Marx queria dizer. E, de fato, são coisas diferentes, são, sei lá, bichos diferentes. As condições sociais, como a linguagem, o Estado, o sistema humanitário, a estrutura de classes, o valor, o dinheiro, condicionam a nossa atividade, não no sentido de que estabelece o limite para o que nós podemos fazer de maneira determinista, mas sim que estabelecem um campo de possibilidades no interior do qual se processa a nossa ação. Por exemplo, as estruturas linguísticas, elas nos habilitam a falar e constrangem os atos de fala, mas elas não determinam univocamente o que a gente deve dizer. O que nós dizemos, no entanto, só tem sentido porque as estruturas linguísticas pré-existem aos nossos atos de fala como as suas condições de possibilidade. Isso significa dizer que as condições sociais estruturantes antecedem lógica e, historicamente, a nossa atividade teleológica, a nossa atividade intencional. Ou, como disse um filósofo marxista muito polêmico, chamado Roy Bhaskar, as condições sociais, ele pega uma expressão do Durkheim e enfia no meio dessa discussão, nós as encontramos prontas ao nascer. Por essa razão, nós devemos afastar qualquer concepção criacionista da sociedade e, diria eu, do processo revolucionário. A sociedade não é criada pelas nossas práticas, pelo simples fato de que ela tem uma existência pretérita ao nosso agir. A nossa ação pode reproduzir ou transformar as estruturas, as condições sociais estruturantes, formadas pela articulação das práticas humanas ao longo da história pretérita. Mas a nossa atividade não tem o poder de intencionalmente criá-las. De fato, o agir humano tem um caráter teleológico, mas esse intencional. Mas essa teleologia ou intencionalidade não se estende até a articulação entre as práticas entre as práticas individuais que atuam, uma vez articuladas, retroativamente sobre as condições de possibilidade que habilitam ou constrangem essas práticas. Eu não sei se está todo mundo entendendo. Eu gostaria de oferecer a vocês exemplos dessa compreensão de Marx da relação entre o agir intencional e as condições estruturais do agir. Uma das mais marcantes está no capítulo 10 do Capital, do livro 1, capítulo esse que Marx diferencia o motivo que compele o capitalista a buscar o barateamento das mercadorias com a sua consequência social. Bom, o que ele quer é um lucro extraordinário, um lucro maior do que o dos concorrentes, porque ele está num ambiente de concorrência. Todos procuram tirar frações maiores do mercado, mas o efeito, a consequência social desse agir é a redução do tempo de trabalho necessário ou a ampliação do mais valor relativo. Outra ilustração clássica é a da lei de tendência à queda da taxa de lucro. Infelizmente, eu não vou explorar, nem poderia, essas ilustrações aqui, mas eu vou agora rapidamente passar para o segundo tema, vamos dizer assim, o segundo fundamento ontológico da obra de Marx, que pode ser, e é tremendamente ilustrativo, inclusive no que diz respeito ao método. Eu estou me referindo à abstração. Como o próprio Marx deixa claro, não apenas o argumento do Capital abrange raciocínios em níveis diretos de abstração, como caminha, ele dizia, se eleva desde o abstrato ao concreto. Muita gente achava que Marx estava de cabeça para baixo, estava plantando bananeira quando falou de se eleva do abstrato ao concreto, porque para muita gente o concreto é uma expressão
subalterna com relação ao abstrato, eu vou tentar desfazer esse entendimento. Para compreender o que isso significa, é preciso, antes, entender em que consiste um procedimento abstrativo. E eu vou novamente aqui me basear em Lukács, ainda que implicitamente, porque me parece importante jogar para o primeiro plano a formulação do próprio Marx. Mais uma vez, eu vou partir do prefácio da primeira edição do Capital. Logo após delimitar como objeto de estudo o modo de produção capitalista e indicar a análise da mercadoria como o primeiro passo desse estudo, Marx lida com uma dificuldade enfrentada pelos cientistas sociais. Os que se ocupam das ciências da natureza, como os colegas que trabalham na física, na química, etc., da mesma maneira como nós, que lidamos com a sociedade, enfrentamos ou encaramos uma totalidade complexa de estruturas, relações, mecanismos, condições virtualmente infinitos, enfim, há numerosas determinações em cada forma de ser. Como não é possível reproduzir as infinitas relações que conformam um objeto de tamanha complexidade, a análise não poderia senão partir do isolamento de alguma condição que favoreça o entendimento da totalidade ou, pelo menos, dos momentos do interesse imediato do estudo. Nas ciências da natureza, os cientistas contam com um procedimento que contribui muito para o isolamento das categorias e das relações de causa e efeito. Eu estou me referindo aqui à atividade experimental, aos experimentos. No experimento, o que o cientista faz é isolar uma parte da realidade para que uma determinada relação de causa e efeito, aquilo que é anunciado na ciência como lei, cuja manifestação é obstada por outras determinações do mundo, exiba livremente o seu poder causal, empiricamente. Eu uso o exemplo tosco, aquele do copo. A gente acende a vela, coloca o copo em cima e a chama se apaga. Ali, o que o exemplo faz em primeiro lugar, impedir que um fator contrarrestante apague a vela, por exemplo, o vento. Mas, em segundo lugar, demonstrar que aquilo que está em quantidade limitada no interior do ambiente experimental, o interior do copo, e virtualmente limitada do lado de fora, é responsável pela combustão. Uma vez que isso se demonstra, ou seja, reproduzido de maneira regular, nós podemos reconhecer que há algo na atmosfera que alimenta a combustão e dá um nome a isso, pode ser oxigênio, é uma boa ideia, um bom nome, fica bonito. Pois bem, o próprio Marx, um pouco adiante no texto, depois dele mencionar a atividade experimental, vai dizer que os cientistas que estudam a sociedade se dão mal, porque nós não podemos fazer experimentos, nós somos limitados nesse particular, porque o objeto da sociedade envolve o ser humano, e os seres humanos, a sociedade é uma relação entre categorias personificadas, relações sociais, mas as relações sociais são sempre relações nas quais atuam seres humanos de carne e osso. E os seres humanos reagem à alteração das condições nas quais vivem, mesmo que não saibam que participam de um determinado experimento. Então, se os seres humanos atuam de maneira diferente em condições alteradas com relação ao que fariam nas condições habituais, rompe-se o isomorfismo necessário para que o experimento tenha um poder epistemológico, uma serventia epistemológica, para que sirva como instrumento metodológico, se vocês quiserem. Pois bem, vai dizer Marx, felizmente as ciências sociais não se tornam inviáveis por causa dessa dificuldade. E é possível encontrar análogos à atividade experimental. No próprio prefácio, ele vai mencionar os casos clássicos, não vou tratar deles aqui, eu trabalho ainda com crises, mas no prefácio da primeira edição, ele menciona diretamente como um análogo e substitutivo do experimento, aquilo que ele chama de experimento mental ou abstração. Como diz ele lá, na ausência de ferramentas experimentais, como o microscópio ou os reagentes químicos, nós podemos fazer experimentos mentais, abstrações. As abstrações de Marx consistem obviamente, a gente está falando de procedimentos intelectuais, nos quais nós concentramos a atenção do intelecto
num determinado momento da realidade, ou numa determinada esfera da realidade, e pressupomos todos os demais, ou seja, aplicamos a tudo mais uma cláusula como se fosse dado, ou os economistas falam de ceteris paribus, não importa aqui. Então, eu dei uma aula uma vez no MST e uma aluna me explicou para o professor o que era abstração numa linguagem muito popular. Ela disse: é fingir que não vê. É exatamente isso, nós concentramos a atenção no momento da realidade e fingimos que não vemos aquilo que está em seu entorno, aquilo com que este momento se relaciona. Esse momento da abstração já indica, se assim compreendido, a necessidade da concretização, no qual a abstração é finalmente superada. Na concretização, o nexo entre o momento isolado pela abstração e os momentos próximos da realidade é restabelecido, preparando o terreno para uma compreensão mais adequada, não apenas da categoria ou da relação isolada, mas da realidade como um todo. Feito isso, é possível levar adiante a análise com um novo procedimento abstrativo que isole uma parcela mais ampla da realidade. Se a gente fala do Capital, uma obra que é um primor, né, reconhecido como um primor metodológico, essa é a obra na qual Marx exercita muito a abstração. Às vezes, a própria realidade obriga ele a colocar para o primeiro plano toda uma esfera da sociedade que era abstraída do argumento. Isso acontece no capítulo 8. Na primeira sessão, ele percebe que a relação social entre categorias personificadas, não um capitalista e um trabalhador, mas capitalistas e trabalhadores, envolve na relação de compra e venda da força de trabalho uma igualdade de direitos. Ele encerra a sessão 1 dizendo o seguinte: diante de uma igualdade de direitos, vale a força. Isso é a questão sobre a determinação da jornada de trabalho, do limite da jornada de trabalho, da duração da jornada de trabalho, não é determinado exclusivamente de maneira econômica. Isso é determinado na luta de classes entre essas duas classes, que são as classes constitutivas, centrais do capitalismo. E aí, no resto do capítulo todo, Marx desce ao concreto, por necessidade. Tá? Pois bem, então, quando a gente trabalha com o Capital, a gente precisa saber exatamente em que nível, aliás, com a obra de Marx como um todo, em que nível de abstração cada momento do argumento se encontra. Mas também tem razão Marx quando diz que o livro transita desde o abstrato ao concreto, porque à medida em que novos planos de análise são sobrepostos sobre os anteriores, de fato, há menos coisa pressuposta, há menos coisa implícita, de maneira que a análise se torna, de fato, mais concreta. Eu poderia dilatar extraordinariamente essa exposição e tratar de temas que são, obviamente, fundamentais para aqueles que se interessam pelo método de Marx, por exemplo, dialética. É curioso que eu tenha falado quase 1 hora sobre método, não tenha mencionado a palavra dialética, mas eu prefiro, na verdade, considerar que o que eu precisava fazer era muito menos recorrer a um conjunto de chavões ou de argumentos que já são mais conhecidos do público, inclusive sobre a dialética, e, ao contrário, demonstrar a necessidade que nós sempre abordemos a questão metodológica a partir dos pressupostos ontológicos. Tinha razão Lukács em fazê-lo. Eu encerro minha exposição e aguardo aqui as perguntas.